Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 23 de dezembro e o texto diz assim: viverei meu milagre. No livro de Mateus, capítulo 14, dos versos 29 ao 31, a palavra diz assim: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Amém? Eu vou ler até aqui, só esses 3 versículos que o autor escolheu para poder falar sobre o texto. Depois eu vou ler o texto do autor e depois a gente vai para a Bíblia para ler o trecho completo sobre essa passagem de Pedro e Jesus, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco hoje. Amém? Aí o autor diz assim, olha, muitas vezes eu e você acabamos agindo como Pedro. Vemo-nos em situações nas quais o que enxergamos com os olhos físicos não sustenta a nossa fé e acabamos cometendo erros. Isso acontece quando nos distraímos e desviamos os nossos olhos de Jesus. Em alguns momentos da vida, a dúvida toma conta do coração e o desespero parece nos sufocar, não é mesmo? Isso acontece quando observamos os ventos, assim como Pedro fez. A boa notícia é que Jesus sempre esteve ali, pronto para estender as mãos e nos resgatar na tempestade. Algo que me ensina muito é o fato de que Pedro teve ousadia para andar sobre as águas, mas não para permanecer nelas. Ou seja, é preciso ter fé, não apenas para dar o primeiro passo, mas durante todas as etapas do processo. Quando Deus Pai quer confiar algo grande a nós, Ele primeiro permite que passemos por um processo. É exatamente nesse momento que temos a nossa fé trabalhada e aprendemos a viver na dependência completa dele. Pedro teve fé para dar o primeiro passo, mas não o suficiente para ir ao encontro de Jesus. Não permita que o medo o paralise, afastando você do milagre. A solução sempre será você confiar e manter os olhos fixos em Jesus. Em Salmos 46:1 está escrito que em Deus temos socorro bem presente na hora da angústia. Talvez o desespero tenha tomado conta do seu coração e você esteja afundando. Hoje, seus olhos estão abertos para confiar plenamente no Senhor, pois só Ele é capaz de transformar sua realidade. Jesus está com as mãos estendidas para tirá-lo dessa situação, dessa condição. Mesmo que o processo seja difícil e tudo pareça estar contra você, saiba que Jesus é a sua segurança e a solução para a sua vida. A frase do autor diz assim: a fé faz você prosseguir. O devocional é o 358, a leitura bíblica é Salmo 147 e a palavra-chave é fé. Amém? Então vamos ter fé em Deus para nós vivermos um milagre que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14, para nós vermos aqui essa passagem completa que Deus quer nos ensinar sobre Pedro, né? Aqui, ó, vamos ler aqui do Mateus 14, dos versículos 22 até o 31, tá bom? Que diz assim, Jesus anda por sobre o mar. Aí ele diz assim, ó, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, né? Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Então essa passagem nos mostra o seguinte:
que Jesus tem plena consciência de quem ele é, né? Ele é o nosso Deus amado, né? Nosso Deus maravilhoso. Que ele veio aqui para trazer bênçãos para a nossa vida. Ele sabia exatamente quem ele era, então ele tinha poder para andar sobre as águas, né? E aí quando Pedro pede para ele chamá-lo para ir ao encontro dele, quando ele vê que é Jesus, ele foi. Ele teve a fé para dar o primeiro passo. Só que ele não teve fé para continuar, porque ele olhou para o lado. Ele olhou para o vento, ele olhou para a circunstância, ele olhou para a situação. E é isso que Deus está querendo nos ensinar hoje. Quando nós estivermos passando por situações difíceis, que nós clamarmos por Jesus e Jesus vir ao nosso encontro, né, e chamar para nós irmos ao encontro dele, nós não devemos ter medo. Você não pode ter medo da situação que você está passando. Você não pode ter medo da luta, da afronta, da injustiça, de toda a situação. Por quê? Se você olhar para a situação, para a circunstância que você está passando, você não vai ter fé suficiente para chegar até Jesus. Para você segurar na mão dele, para ele te fortalecer, para ele te ajudar, para ele te abençoar. Então é isso que Deus quer nos ensinar hoje. Não olhe para a circunstância. Nós passamos por lutas, passamos por dores, passamos por afrontas, passamos por mentiras, passamos por injustiças. Muitas pessoas inventam coisas contra nós, passamos por enfermidades, passamos por luto, passamos por muitas coisas. Por falta das coisas às vezes, né? Por situações, brigas em família, situações com filhos, situações no casamento, situações com muitas coisas. Nós passamos desemprego, muitas situações, porque Jesus falou na palavra dele, né, que neste mundo nós passaríamos por aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e nós venceremos com ele. Então é isso que Deus quer nos ensinar hoje. Não olhe para a circunstância que você está passando, olhe para Jesus, porque se você olhar para Jesus e você for na direção dele, ele vai te pegar pelas mãos e ele vai te fazer vencer toda essa situação. Ele vai fazer você vencer, ele vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, vai abençoar tudo aquilo na sua vida, vai te ajudar a sair de toda a situação difícil que você está passando. Cada pessoa passa por uma situação diferente da outra, por isso que nós temos que orar para Deus, ter intimidade com Deus, não somente ficar pedindo oração, pedindo oração, pedindo oração. Nós podemos sim pedir oração, mas nós também temos que orar. Nós pedimos oração para o irmão, para a irmã, para o pastor, para a pastora, mas nós temos que orar também, juntamente. Porque quando Deus fala que tem 2 ou mais orando naquela situação, ele ouvirá e ele nos abençoará, né? Então vamos crer, vamos confiar, vamos ver por fé, vamos receber o milagre de Deus na nossa vida, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus sonhos e projetos, que Deus possa abençoar a minha vida, minha família, meus sonhos e projetos, e possa nos ajudar a andar com fé. Obedecer ao nosso Deus Pai, ouvir a voz do Espírito Santo, aprender os ensinamentos de Jesus, fazer a vontade do Senhor, para nós recebermos todos os milagres que Deus tem para a nossa vida. Amém?